A gente quer entender o universo, né? O universo que a gente vive. E esse universo, ele nasceu de alguma maneira e está evoluindo de alguma maneira, né? E o que ajuda, né? O que, vamos dizer assim, o que guia a evolução do universo são as galáxias, né? A maneira como elas interagem e tudo. E o que guia como essas galáxias vão evoluir, se vai ter planeta. Você aí que fica me falando que não, tá cheio de vida no universo, porque tem trilhões de galáxias, mas tem boa parte desses trilhões que são blazares e que não vai ter, entendeu? Por quê? Porque o que está dentro, no centro da galáxia, né, os buracos negros aí que a gente está falando, eles controlam, né, a vida dessas galáxias, né? Com certeza, né? Sim. Isso aí o pessoal já meio que já chegou nessa conclusão, né? Que de alguma maneira controla. Como é que é preciso saber, né? Essa realização de que a vida das galáxias está intimamente ligado com as galáxias estão sobre a mercê do buraco negro no centro dela. Isso é uma realização que aconteceu mais ou menos 15 a 20 anos atrás. Foi resultado de observações astronômicas, isso aí. Então, e foi uma surpresa brutal para a comunidade, tá? Daí, assim, colocando dessa maneira, a vida da galáxia está à mercê do buraco negro que está no seu coração. É um pouquinho difícil, talvez, de conceitualizar isso aí, né? Um pouco abstrato até, né? Mas a gente pode usar uma imagem para tentar tornar a surpresa que isso foi na época para os astrônomos, tá? Essa surpresa de que um buraco negro supermassivo afeta a vida da galáxia é tão estranho como se a gente pegasse aqui tem uma garrafa de água na minha frente, aqui na mesa, na linda mesa aqui do Sérgio, do podcast do Sérgio, né? Então é a mesma coisa que pegar essa garrafinha aqui e esse objeto minúsculo em comparação com o nosso planeta causasse o aquecimento global do planeta. Sabe? Imagina se, assim, isso não acontece aqui, tá? Mas imagina se num outro universo, numa outra realidade, se descobrisse que tem um dispositivo do tamanho de uma bola de futebol capaz de causar o aquecimento global, mudanças climáticas no planeta inteiro, tá? Seria uma coisa surreal, né? Talvez em alguma história de ficção científica já tenham pensado nisso, né? Mas é algo... Não, mas como que um objeto desse tamanho vai causar o aquecimento global? Isso é um absurdo, é uma afronta às nossas expectativas, né? Pois bem, um buraco negro supermassivo mudar as propriedades de uma galáxia esse exemplo estúpido, absurdo que eu falei, transplantado para um contexto astronômico. A diferença de escalas entre o que acontece com o buraco negro supermassivo e a galáxia inteira é a mesma diferença entre o tamanho de uma bola de futebol e o tamanho do planeta Terra inteiro. Então, isso estou tentando dar uma ideia do que foi a surpresa para os astrônomos quando isso foi descoberto. Que tinha não se esperava, impacto, né? Ninguém se observou as evidências da galáxia ter as suas propriedades, o buraco negro fazendo bullying nas estrelas, fazendo bullying na galáxia, reduzindo a quantidade de estrelas que nasciam na galáxia, tá? Evidências do buraco negro aquecer o gás da galáxia, tá? Aumentar a temperatura de forma considerável. E quase ninguém tinha previsto isso. Os astrofísicos teóricos foram de volta para a lousa para rever as equações. Tipo, ninguém tinha previsto esse bullying galáctico dos buracos negros. Sim, tá? Claro. Então isso foi uma das grandes mudanças de paradigma na astronomia de buracos negros das últimas 2 ou 3 décadas. Essa realização, esse bullying galáctico aí dos buracos negros. Para o pessoal entender, para formar estrela, esse gás aí tudo tem que estar numa certa temperatura, né? Sim. Fria, né? Uhum. Vamos dizer assim, de maneira geral. E quando esse jato passa, ele aquece esse gás e aí acabou, que você não forma estrela, não forma planeta e não forma o ET aí, ó, que você fica zoando para mim que tá cheio por aí.
Eu tô brincando com vocês, viu? Mas o lance, por exemplo, né? Se o Sagitário, a estrela, tivesse um jato desses, quem talvez, né? Não tivesse Sol, talvez não tivesse, né? Nós não tivéssemos aqui, né? Vamos dizer assim, né? Se houvesse um blazar aqui na nossa galáxia, nós provavelmente não estaríamos aqui. Nós estaríamos no caminho do jato relativístico e seria o equivalente a uma brutal tempestade. Como fala assim, tempo espacial, clima espacial, né? Que são as tempestades solares, essas ejeções que acontecem no Sol e que podem fritar os satélites aqui no planeta. O jato de um blazar passando por aqui é você pegar uma tempestade solar severa e elevar isso a uma potência absurda por um fator de trilhões e trilhões e trilhões. Iria destruir a atmosfera do planeta, iria impedir... Provavelmente teria impedido que o Sol se formasse. Sim. Porque o jato iria, como você falou, ele iria esquentar a nuvem de gás que viraria uma protoestrela e depois viraria o Sol. Então iria abortar o nascimento do Sol, esse jato, se tivesse um blazar na nossa galáxia. Então nós não estaríamos aqui, provavelmente, gravando esse podcast. Exatamente, é isso mesmo. Se houvesse um blazar na Via Láctea. Por isso que é importante estudar, porque isso está... Não, isso aí, pessoal, tá intimamente ligado como que o universo vai evoluindo, né? Sim. Porque é isso que quantidade de blazar que tem e tudo, né? Inclusive, Sérgio, tem astrofísicos que calculam e tentam quantificar o risco à vida numa escala cósmica oferecida pelos buracos negros, tá? Tem uns artigos bem interessantes que eles calculam. Eu não vi artigos especificamente sobre blazares, mas tem artigos dos GRBs, dos surtos de raio gama, que seriam uma possível solução para o paradoxo de Fermi, trazendo uma outra coisa. Que é o paradoxo de Fermi é uma ideia que, se você fizer várias estimativas, é uma surpresa porque que nós não fomos já visitados por extraterrestres, por que a nossa galáxia não está pululando de vida, por que não tem vida em todos os cantos da galáxia, por que nós não tem vida, nós não vimos vida até agora com esses 14 bilhões de anos de existência do universo. Seria tempo suficiente para uma espécie inteligente colonizar a galáxia. Por que não aparece ninguém? Por que não aparece ninguém? O que está acontecendo? Por que esse desesperador silêncio cósmico, né? E uma das ideias que foi explorada é que estrelas, ao morrerem e produzirem buracos negros, produzem um jato num surto de raios gama, e esses jatos poderiam abortar a vida em sistemas planetários antes da vida chegar num estágio suficiente de desenvolvimento tecnológico. Então, seria uma maneira dos jatos dos buracos negros causarem extinções em massa em nível cósmico. Então, isso tem artigos, tem gente que está estudando isso aí como os gamma ray bursts, os surtos de raios gama, como uma possível solução para o paradoxo de Fermi. Legal. Eu espero que estejam errados, tá? Eu espero que os meus objetos de estudo, que eu adoro, que eu amo, eu espero que eles não sejam a causa da extinção da vida no universo, tá? Mas eu espero mesmo. Essas paradas aí. E eu tava vendo um monte de tweet, muita gente fazendo vídeo sobre... É o Gemini. É uma nova inteligência artificial que falaram que tá quebrando tudo. Qual que é? Você já experimentou? Você leu sobre? Vai pesquisou? Quebrar tudo, cara. Por quê? De quem que é? Cara, então, para quem não sabe, o Google, né, lançou aí a inteligência artificial nova deles, né, que é essa Gemini, né, que eles chamam. Eles fizeram lá a apresentação foi linda, né? Aliás, se funcionar como mostra a apresentação, a Gemini, ela vai muito além do... Hoje a gente usa muito, o pessoal usa muito o ChatGPT, aquela coisa toda. Midjourney, fazer as perguntinhas, não sei o quê.
A Gemini é uma que já começa meio que a integrar essas coisas, sabe? Então, É uma ferramenta única. é uma ferramenta única, ela tem um poder de processamento, parece que é bem maior, entendeu? Só que ela não foi lançada para o público ainda. Então, beta. Ela foi lançada agora, mostrando os testes que estão fazendo e tal. Se não me engano, é para o ano que vem para ser aberto ao público. Então ainda não dá para usar. Agora, atrás de tudo isso tem um grande problema, que é o Google, cara. O Google. Por quê? Porque o Google, cara, ele normalmente ele mostra coisas que depois você nem vai lembrar que ele mostrou e nem aparece, entendeu? Então existe uma parcela da galera aí, não sou eu que tô falando não, tá, pessoal? Existe uma parcela das pessoas especialistas em inteligência artificial que dizem que isso aí nem existe, entendeu? Que isso aí foi um lance do Google, todo mundo falando, Marcar vamos jogar. território. É aquela coisa de marketing e tal. Sim. Existe uma outra parcela que fala que sim, existe, está funcionando, está sendo testado e tudo. Como eles lançam, mas não lançam, né? Eles lançam internamente para determinadas pessoas, mas não dá para o público, então nós vamos ter que esperar para saber se isso existe ou não. O que você viu lá que você falou, cara, se ele fizer isso... Cara, esse lance de integração aí das coisas realmente é muito bom, Mas ele né? é basicamente o quê? É pra você fazer perguntas e ele... É para fazer também perguntas, para você já faz imagem. Se bem que hoje o GPT-4, se você paga, o DALL-E já tá ali dentro. É? Que é tipo um O Midjourney? DALL-E é tipo Midjourney, da OpenAI. Só que você tem que, na hora que você vai selecionar, você tem que selecionar qual que você está usando. Se você vai usar o DALL-E, o prompt é um, se você usa o ChatGPT é outro. A Gemini, ela já é um negócio mais integrado. Você pode fazer um texto, já pedir para ele fazer uma imagem, pedir para ele fazer um não sei o quê. Ela já é um negócio que vai integrando e com todo o poder do Google por trás, né? Pô, Então aí é um negócio muito, principalmente de atualização, né? quais são os players da inteligência artificial? Hoje é a OpenAI, né? OpenAI. Que é a Microsoft ali, né? O nosso amigo Elon Elon Musk, agora o Twitter, ele tá com a Grok, que chama. Grok. Grok, que é a inteligência artificial que ele criou. Mas também ela tá em teste e tal. Ele posta de vez em quando umas coisinhas, né? Então, tem uma empresa muito famosa chamada DeepMind. A Meta tá com alguma? DeepMind. A Meta, cara, o Facebook, se eu não me engano, acho que não, né? Não? Não, a Meta acho que não tem nenhuma ainda, não. Inteligência artificial. Mas são isso aí, é Google, Microsoft, né? Que a OpenAI tá lá dentro, a DeepMind, que corre ali também. São esses caras aí. A OpenAI, AI. ele já era conhecido ou eles tipo apareceram... Cara, a do nada? OpenAI, que é a do Sam Altman lá, né? Que se eu não sei se você viu que ele foi mandado embora. Não. Sabe aquele lance que você tava falando no começo? Eu ia até falar. Ah, é de você abrir seu próprio negócio Então, e mandar de... ele abriu o Jobs. O Jobs Jobs foi aconteceu. mandado embora da Apple, cara. Exatamente aconteceu com o Sam Altman há 4 semanas atrás. Cara, O Sam Altman, criador da OpenAI, dono dela, ele criou. O Sam Altman tem uma história muito legal. Ele um cara que estudou em Stanford, só que ele não terminou a faculdade, entendeu? Aí ele abriu a empresa, a OpenAI e tal. Eu vi umas aulas dele, cara, tipo há 12, 15 anos atrás. O moleque manja pra caramba mesmo. O cara é muito foda. O cara é foda, entendeu? E ele foi demitido pelo board da OpenAI. Pô, E aí a galera ficou revoltada, contrataram ele de volta. claro, né? O Então, cara que tipo, queria parar. em 3 dias, cara, ele foi mandado embora e voltou. Virou uma novela. A gente acompanhou essa novela aí pelo Twitter, entendeu? Foi legal pra caramba. Porque o Sam Altman hoje, pra galera entender, ele é um cara que tá meio guiando o mundo, cara. Ele é o cara que guia o mundo. Na inteligência artificial. Como a inteligência artificial que tá mandando em tudo, ele é um cara que tá guiando. Guiando no seguinte sentido. Ele diz pra que lado que a gente tem que ir. Entendeu? Se vai dar certo ou não, nós vamos ver. Mas, ó, o caminho é esse aqui, galera. É. E aí vai todo mundo atrás dele. Entendeu? E aí a galera segue o que ele fala. Ele é o cara que tá. Ele é o cara que tem a visão. Ele é o cara que tá na frente dessa história toda. Entendi. Então ele é um cara muito importante. Quando ele foi demitido da OpenAI, isso aí foi um negócio, caramba, e agora? Entendeu? Nós vamos ficar perdidos e tal. Aí Deve ter recontrataram. caído o valor das ações. Então, ele tem aquele negócio que a OpenAI é uma empresa non-profit, né? Ah, não? É. Mas aí ele é agregado junto com a Microsoft, ela vira Pro. Aí tem aqueles rolos lá nos Estados Unidos, que é só lá, que acho que nem lá eles entendem como funciona, entendeu? Mas o Sam Altman é esse cara aí que ele dita mais ou menos o rumo para onde as coisas têm que ir, cara. Então, tudo que acontece com ele, sigam o pessoal que fala dele, porque o que esse cara fala é o que... Mas
vai ser assunto ainda pelos próximos anos a inteligência artificial, você não acha, não? Lógico, Porque a gente vai ver muito salto, um brigando por outro. Porque a concorrência vai fazer eles também se mexerem, Claro. né? Claro. Não, e agora nós já estamos vivendo uma revolução. Uma revolução. Já estamos. Porque eles estão criando um negócio, cara, que é o famoso Keystar. Não sei se já ouviu falar Não. do Keystar. Não. Então, dizem até que isso é o motivo dele ter sido mandado embora da própria empresa. Por quê? A inteligência artificial, cara, como que ela funciona? Ela funciona você ensinando a máquina, tá? Então, o ChatGPT, ele é uma coisa muito interessante, cara. Você, não sei se o pessoal sabe como funciona o ChatGPT, é o seguinte, quantos mundiais, eu sempre falo desse exemplo, né? Quantos mundiais tem o Palmeiras? Quando ele pega essa frase que eu escrevi pra ele lá dentro da cabeça dele, ele aplica um negócio que a gente chama Transformers, que é basicamente transformar o texto que eu dei em vetores, em uma coisa matemática, Tá. para poder fazer conta. Porque, no fundo, toda a inteligência artificial que está rodando atrás dela são métodos de estatística. Eu consigo fazer conta com palavra? Não consigo. Não. Então eu transformo palavra em vetor, que a gente chama, e desse vetor eu consigo fazer conta. A partir dessa conta, que é uma rede neural, eu consigo estabelecer probabilidades e com essas probabilidades eu gero a resposta final. É assim que E funciona. é uma palavra após a outra. É uma palavra após a outra. Nossa. É assim que ele funciona. Uma palavra após a Uma outra. palavra com a possibilidade da próxima ser 90? É essa. E ele vai fazendo isso. Exatamente. Cara. É assim que funciona. É assim. Isso por quê? Porque ele transformou tudo isso em vetor. E eu vou ensinando para ele. Não tem dois não, cara. Tem um só. Aí ele adquiriu aquela informação, tal, não sei o quê. E assim vai indo. É assim que funcionam todas elas. Existe um tipo de isso aí a gente chama de aprendizado de máquina dentro dessa coisa toda. Existe um aprendizado... Machine learning. Machine learning. É. Existe uma técnica de machine learning que ela não é aprendizado supervisionado, que é essa aí que você está supervisionando, você está ensinando para a máquina. Existe uma que é o aprendizado por reforço, que a gente chama. E o que quer dizer isso? O exemplo mais A simples... máquina não passou de ano, ficou no reforço lá. Exato, mais ou menos, cara. É mesmo? Mais ou menos. O melhor exemplo é a rede social. Vamos pegar o TikTok. O TikTok, ele não sabe quem é o Vilela. Então você entrou hoje no TikTok. Provavelmente não sabe mesmo. Vamos saber quem é o Vilela. Manda pro Vilela, sei lá, desenhos futuristas. Você vai parar, porque é uma coisa que você gosta. Você parou ali, ó. Pô, ó, o Vilela parou 40 segundos aqui. Manda outro. Opa, parou 50 segundos. Manda outro. Opa, parou 1 minuto. Cara, ele gosta disso. Começa a mandar só isso pra ele. Você não ensinou pra máquina, mas ela aprendeu sozinha por reforço. Qual que é o reforço? É o tempo que você ficou em cada imagem, que aquilo lá é uma coisa que você gosta. Entendi. Aí, chega um determinado momento que ela fala assim, vamos mandar outra coisa pra ele? Cara, manda aí coisa do Corinthians. Pô, e ele parou também. Então a gente já sabe que o Vilela, ele gosta de desenhos do futuro e Corinthians. Manda uma outra coisa aqui pra ele. Sei lá, carrinho de rolimã. Ih, não, passou rápido. Pô, esquece isso. Tá. E aí ele vai mandando. Então, esse tempo que você parou é o reforço que é como se o algoritmo estivesse ganhando um prêmio lá internamente. Entendi. Entendeu? Ele mandou Corinthians, você ficou muito tempo. Opa! Volta pra ele. Ó, o Vilela ficou muito tempo, então continua mandando isso por reforço da coisa que você tá dando ali, que no caso é o né? A tempo. gente sente muito isso, né? Exatamente. Você assiste um vídeo sobre alguma pessoa, ele manda outros vídeos sobre essa pessoa. Pra quê? Pra ver se você vai ver. Aí, você não clicou, ele manda sobre o assunto. Então não era... Ele não estava interessado naquela pessoa, ele estava interessado no assunto. Aí vem o assunto. Tanto que a pior coisa é você pegar, alguém entrar na sua conta... É, meu filho. Colocar e aí altera todo o seu algoritmo. Nossa, o irmão do Felipe Neto lá, como chama? Isso, lá? Lucas. Lucas Neto. Lucas Neto. Vilela gosta de Lucas Neto. Manda pra ele. É o reforço. É. Então, isso é o aprendizado por reforço. Cara, isso aí é um negócio muito poderoso. Entendeu? Então, A gente meio que aprende por assim. a gente também, aprende por não reforço. Por isso que a Desde maneira... bebê, você faz É uma isso. coisa. Sua mãe dá risada. Eu vou fazer isso, ela dá risada. É Se eu isso. fizer isso, ela me dá comida. Se eu chorar, eu ganhei comida. É. Se eu chorar mais, eu ganho mais comida. É reforço. O que quer dizer isso? É o jeito natural do ser humano, cara. Então, o que a inteligência artificial tá virando? Uma coisa natural. Meu Um aprendizado natural, cara. E isso é muito foda, porque com isso, cara,
você pode pegar esse lance de integração e aí levar a um patamar muito foda. Então você vai poder pegar, fazer seu texto, criar sua imagem, corrigir ela, tudo ali dentro, entendeu? Quando sair, já vai sair um negócio pronto aqui, muito foda, entendeu? Porque hoje, por exemplo, você escreve seu livro. Eu posso você até... pode escrever o livro Cara, aqui, o texto. Vê se eu tô vai lá. viajando. Ó, isso é viagem de futurologia, né? Eu posso, inclusive, fazer exibições ou testar no mercado o livro que não foi lançado. Eu quero saber se esse livro, com essas ilustrações, vai fazer sucesso para esse público. Claro. E ele você te pode. dá tanto por cento de chance. Eu aconselharia você mudar isso para ter mais sucesso. Se você quiser atingir esse público, ele vai te dar toda uma coisa e você monta escolhe, uma estratégia inteira. É. Isso aí. É Cara. para isso que serve. Exatamente para isso. Filme vai ser assim, tudo. Então isso é muito poderoso. O nome disso aí, quem quiser procurar, chama-se Q-Star, que a gente fala, que é um Q com asterisco, tá? Q asterisco. Tem um artigo no TechCrunch, que é um site muito famoso aí de tecnologia, onde o cara explica direitinho o que é o Q-Star, que é isso aí que eu falei, e ele é baseado, quem quiser se aprofundar um pouco mais, a técnica que está por trás chama-se Q-Learning, que é esse aprendizado por reforço, que a gente chama. Mas isso aí na estatística chama Q-Learning. O algoritmo não pode criar um espiral muito louco, porque olha só, é viagem de, né? Ele aprende com a gente e faz a gente, e a gente escolhe a partir da escolha dele, porque ele sabe o que a gente gostaria. A gente escolhe, ele aprende de novo, e aí ele começa a induzir a gente a fazer sempre as mesmas coisas. Isso aí, é exatamente isso. Cara, é isso que acontece. É aí que qual que é o medo da galera? A gente virar um escravinho lá do... É isso mesmo. Porque esse Q-Star, diz o pessoal, que é o primeiro passo para o que a gente chama de inteligência artificial geral. Que é o medo de todo mundo. Que é né? essa que vai te transformar nesse escravinho dela. Que é isso. Eu sei exatamente como controlar o Vilela e É deixar... Fazer ele fazer uma revolução, fazer ele ficar quietinho, fazer ele feliz, eu controlo ele. Cara, o algoritmo do TikTok, ele é tido como o algoritmo mais agressivo que existe. Ele aprende como é você... Rapidamente. 3 minutos. Em 3 minutos ele sabe. Em 3 minutos ele sabe como você é, já acabou. Ele já te mapeou. Eu vejo o Lene abrindo o TikTok, é só a mina rebolando. É? É. Tá aí, ó. Aprendeu 40 mais, né? Mas nem precisava também de 3 minutos. Aí né? também. Pô, aí você tá fácil. burro, né? O algoritmo burro. Porra, um segundo, né? O Lene tá. Idosas rebolando. Não chegava nem a abrir, né? Idosas. Ó. Mas é isso aí, cara. Então é o grande drama da galera. E por que, voltando lá no caso do Sam Altman, né? O Sam Altman é um defensor disso aí. E ele propôs Quais as isso travas lá. que ele propõe colocar? Ou ele não fala sobre Cara, isso? então aí entra naquela outra área que é a tal da Ethics AI que chama. Aí, isso é um negócio em discussão aí. Um negócio que a galera não entende é que o computador ele não tem ética nem moral. Ele nem entende o que é isso. Exatamente. É a gente que tem que ensinar pra ele essa parada. A gente ensina. Só que com o Q-Learning, ele vai aprender por ele mesmo. Ixi. Esse que é o negócio. Como a gente tem uma variação muito grande, é meio cinza essa de ser humano pra ser humano. Claro. Onde ele vai ficar aí? Aí que tá. Ai, cara. Então, isso aí tá levantando todas essas discussões aí. Isso aí, pra o pessoal entender, cara, isso aí é coisa de 3 semanas atrás, tá? Isso é 3 semanas atrás. Tá uma discussão muito grande aí no meio da inteligência artificial sobre o Q-Star, que é esse algoritmo aí, e como que isso pode mudar as coisas. Está sendo considerada a grande revolução. Já a gente fala de grande revolução, né? O ChatGPT, outubro de 2022, tá, galera? Outubro de 22? Ué, foi quando o ChatGPT foi criado, ué. Cara, pouquíssimo tempo. Ué. Outubro de 2022. Em um ano e pouquinho, 1 ano e 1 mês, 2 meses, na verdade, já estamos aí com uma grande revolução, que é esse Q-Star. E aí, o que você falou? Você vai falar por muito tempo? Vai falar por muitos e muitas décadas, eu acho, e com grandes... Sabe, porque tem muita coisa pra ser feita ainda, cara. À medida que o poder computacional vai aumentando, ainda tem computador quântico, cara, que os caras estão ainda num estágio de estudar, de entender. De hardware. De hardware, né?
Ainda tem isso, né, Tem cara? limitações O dia ainda. que o hardware vier com tudo, cara, aí que você vai ver o que isso aí vai virar, cara. Então tem computador quântico, inteligência artificial e nanotecnologia é outro. Tem essas coisas, tá tudo Tudo se fundir pra um lugar. Isso aí vai ser muito foda, cara. Muito foda. Então, assim, inteligência artificial não tem como. Cara, você aí que... Já falei, cara. Falo isso em todo programa. Em vez de você ficar reclamando da vida, que vai perder o emprego, não sei o quê. Não faça aí, cara. Vai estudar inteligência artificial. É a melhor coisa que você faz, entendeu? Não fique aí reclamando, cara. Porque vai reclamar e ela vai passar por cima de você mesmo. Traga suas questões sobre o planeta Vênus. É isso? É isso. E foi muito pedido, né? Porque é o Muito. queridinho irmão da Terra. Muito pedido, né? É o planeta mais parecido com a Terra, né? Em tamanho, só que em outras características nem tanto, né? E aí é uma grande questão, por que a gente não vai... por que a gente vai para Marte, né? E não vai para Vênus, por exemplo, né? Então, Marte é um planeta muito pequeno, para quem não sabe, tá? Marte tem metade do tamanho da Terra. Só que devido às condições, né? Marte hoje está muito melhor para nós seres humanos. Agora tem um começo da história de Vênus aí que é muito legal, que é o seguinte, pessoal. A Terra e Vênus, eles se formaram da mesma maneira e eles foram evoluindo como planeta exatamente da mesma maneira. Até que... Inclusive temperatura, né? Isso. Era tudo igual. Muito provavelmente a gente não tem essa confirmação ainda. Mas Vênus deve ter continentes, igual a Terra tem. Água hoje é impossível existir, né? Água líquida na superfície de Vênus por causa da temperatura. Mas no passado, Vênus sim deve ter tido oceanos, continentes e tudo mais. O grande lance é o seguinte: a Terra e Vênus vieram evoluindo igualzinho. Os dois planetas ali, planetas gêmeos mesmo. Por isso que são, né, irmão e tudo mais. Só que, em um determinado dia fatídico, alguma coisa aconteceu e mudou toda essa história, tá? O que aconteceu? Aconteceu algo que poderia ter acontecido com a Terra também, tá? A Terra poderia ter passado por isso. Por isso que eu falo e repito todas as vezes. A vida é um mero acaso. A vida, nós estamos aqui por uma sorte, entendeu? Que a gente está aqui hoje. Porque o que aconteceu que mudou a sequência ali, a evolução da Terra com Vênus? A Terra e Vênus estavam passando por um momento como planeta onde existiam muitos vulcões. Muitos mesmo, muito. Basicamente era só vulcão a superfície, tanto de Vênus como da Terra. O problema é que em Vênus todos os vulcões entraram em erupção ao mesmo tempo. E aí foi um evento de vulcanismo nunca antes visto que fez com que encheu a atmosfera de dióxido de carbono, enxofre e vários outros gases aí de efeito estufa. E esse efeito estufa foi tão grande, que ele dura até hoje. A Terra tinha essas mesmas condições, tá? Tanto que, para quem não sabe, uma das hipóteses sobre o fim dos dinossauros não é a do asteroide que bateu na Terra, mas sim de um negócio chamado Trapas de Deccan. Trapas de Deccan era uma grande província vulcânica que a gente chama, que são muitos vulcões, supervulcões, que entraram em erupção ao mesmo tempo e cobriram boa parte da atmosfera da Terra com gases, por isso que matou os dinossauros, e cobriu uma grande parte do planeta com lava também. Tá? Então, Trapas de Deccan, e ela aconteceu ali no mesmo período, 65, 66 milhões de anos atrás. Só que, isso antes, né? Muito antes, a Terra poderia ter passado por algo que aconteceu em Vênus. Por que não passou? Por que só aconteceu com Vênus? Será que alguém, um criador, uma criatura, queria que a gente estivesse aqui nesse momento e segurou esses vulcões? Então fica aí. É uma das grandes questões. Talvez uma das maiores questões que a gente tem no sistema solar é essa. Por que e o que aconteceu para que em Vênus disparasse toda essa
atividade vulcânica, e na Terra isso não aconteceu. Na Terra era um vulcãozinho aqui, outro ali, mas não todos de uma vez. O que será? Isso aí é que nós pretendemos descobrir um dia, tá? Por vídeo e por áudio, que é muito interessante. Então, vamos lá começar a contar um pouco da história de Plutão, né? Que, aliás, demorou até para ele ter esse nome, tá? Não foi assim. E, aliás, a história do nome de Plutão é uma das histórias mais interessantes também que tem. Todo esse lance de Plutão aí começa lá no começo dos anos 1900, quando tinha um cara nos Estados Unidos que ele não era astrônomo, né? Ele era astrônomo amador, né? Mas ele era, na verdade, um grande empresário. E o nome desse cara era Percival Lowell. O Percival Lowell, ele construiu um observatório ali no Arizona. Aliás, o observatório existe até hoje. E quem quiser visitar, ele fica aberto à visitação pública, tá? Chama-se Observatório de Flagstaff, no Arizona. O Percival Lowell, ele tinha duas obsessões na vida dele. Uma era Marte, então ele fez muitas observações de Marte, desenhos. Aliás, foi ele que foi o cara que bolou a ideia de que existiam marcianos em Marte, os canais, oásis e tudo mais. E ele tinha uma outra obsessão, o Percival Lowell, que era encontrar um objeto no sistema solar que ele chamava de Planeta X. Era o nome que ele dava. Não é que é planeta, não é que é o 10º planeta, não é nada disso. Era Planeta X de um planeta misterioso. Então, ele foi lá, construiu um telescópio, construiu um observatório para isso, para procurar o Planeta X. Aí, o que aconteceu? Muito bem. Para operar, né, ele, como eu falei, ele era astrônomo amador, mas o Percival Lowell, gostava de observar Marte, tá, pessoal? Ele precisava de alguém, de um cara bom, para poder procurar pelo Planeta X. E aí, ele fez uma chamada para atrás de algum astrônomo e tudo mais. Essa chamada foi bater lá numa fazenda perdida, lá no meio dos Estados Unidos, onde tinha um outro cara, que também não era astrônomo, mas manjava muito de astronomia, chamado Clyde Tombaugh, entendeu? Com um nome muito importante, guardem esse nome aí. O Clyde Tombaugh, ele morava numa fazenda e ele gostava muito de astronomia e ele estudava ótica e tudo mais, tanto que ele construía telescópios usando pedaço de coisa que sobrou, pedaço de trator, peça de caminhão que já tinha parado de funcionar para fazer o motor, para fazer a montagem. Ele fazia o tubo com cano que tinha lá na fazenda. Ele era um cara muito bom. E ele, o Clyde Tombaugh, ele tinha uma facilidade muito grande em desenhar coisas, em observar o céu, em detectar objetos e tudo mais. E aí, olha só, a história do Clyde Tombaugh, ela é sensacional. O Clyde Tombaugh saiu, ele viu esse anúncio que o Percival Lowell estava querendo um astrônomo lá para o observatório de Flagstaff para procurar o tal do Planeta X, e ele saiu lá da fazenda dele, onde ele trabalhava, sem nada. Ele não tinha nada, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada, e foi lá para o Arizona para trabalhar no observatório de Flagstaff. Ele tanto não tinha dinheiro nenhum, porque ele dormia dentro do observatório. Então, arrumou lá um canto, ele dormia lá e ficava observando. Usava lá o telescópio, observava e fazia... O objetivo, né? Vamos lembrar sempre, era achar o Planeta X. Como que ele ia achar esse planeta? Então, a ideia dele era a seguinte, ele fazia uma foto num dia, dali 2, 3 dias fazia a foto na mesma posição do céu e ficava comparando aquelas fotos para ver se tinha algum objeto ali que mexia. Então ele foi fazendo isso. Tirava uma foto, 2, 3 dias fazia outra foto e comparava. Tirava uma foto, 2, 3 dias fazia outra foto e comparava. E assim foi indo o Clyde Tombaugh trabalhando lá no observatório de Flagstaff. Até que no dia 22 de janeiro, ele fez uma foto do céu, 22 de janeiro de 1900 e... Depois nós vamos olhar aqui a data direitinho, tá? Para não falar errado para vocês.
Mas ele fez uma foto no dia 22 de janeiro e ele fez outra no dia 29 de janeiro. E foram essas duas fotos que descobriram Plutão. Mas a descoberta mesmo fez aniversário agora, porque foi no dia 14 de fevereiro. Ah, mas por que tanto tempo assim depois, né? Porque a vida naquela época não era a sua vida de hoje, cara, que você tira foto aqui no Instagram e na hora tá pronto. Então ele tirava uma chapa fotográfica gigante, aquilo lá tinha que ser revelado, ampliado e tal, secado para depois ele poder usar um equipamento muito interessante chamado Blink Separator. Ele colocava as duas imagens e aí o equipamento fechava um olho dele e depois fechava outro. Fechava um e fechava o outro. E nessa, é como se ele estivesse piscando e olhando as fotos. Por quê? Se ele tirou a foto da mesma região do céu, na hora que tivesse o objeto novo, que era o tal do planeta X, numa foto ele ia estar numa posição e na outra posição. E foi exatamente assim que o Clyde Tombaugh descobriu Plutão, que não tinha esse nome. Daqui a pouco eu vou contar a história do nome dele. Coloca ali, Christian, o Wikipedia ali, cara, só para eu lembrar ali o ano. Me deu um branco agora do ano, viu, galera? Foi... Vai descendo aí. Aí, ó, Clyde Tombaugh, 18 de fevereiro de 1930, que ele descobriu. Só que as fotos, foi 18 de fevereiro, acabou de fazer aniversário, só que as fotos foram de 22 e 29 de janeiro de 1930, quando Clyde Tombaugh, então, descobriu. E aí, foi uma alegria. Ah, e aí tem uma coisa muito triste. Lembra o Percival Lowell, que tinha a obsessão de descobrir o planeta X? O Percival Lowell já tinha morrido. Então, o Percival Lowell morreu sem saber da descoberta do tal planeta X. Ele que construiu o observatório, ele que contratou o cara, ele que investiu, porque o Percival Lowell, para quem não sabe, eu não sei se eu falei, ele era um empresário. E ele pôs dinheiro naquilo ali, só que ele morreu sem saber da existência do planeta X, porque quando o Clyde descobriu, já o Percival Lowell já tinha morrido. Então, esse é um resumo aí da história da descoberta desse planeta aí, que ainda não tinha nome, tá? Que ainda não tinha nome, mas era um planeta. É isso? Isso.